frequências que o Senhor nos proporciona, sabendo que nós andamos nesse serviço sacerdotal, somos adoradores, proclamadores, intercessores do reino. E toda boa dádiva, toda boa dádiva, toda boa dádiva, toda boa dádiva, tá chegando. Tá até no finalzinho. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, sem que não sombra de dúvida ou variação. Toda boa dádiva, meu Deus, meu Deus. Sempre me lembro disso. O dia que eu achar que eu mereço, eu tô lascado. O orgulho é o princípio da queda, né? Maior riqueza de um profeta. Todos nós somos profetas. Todos nós somos reis e sacerdotes. A presença dele é esse lugar que nós temos chamado presença de Deus. Presença de Deus. Yes, pastor. A presença de Deus é o melhor lugar. Não tem melhor lugar para estar. Eu só quero estar e estar na tua presença. É na presença de Deus que eu quero viver. Há uma possibilidade de você levar toda a sua vida, que nós chamamos, né, vida secular, né? Há quem faça essa distinção, porque na verdade tudo que eu faço para Deus é santo, o meu trabalho é santo, a minha relação familiar é santa, a minha relação com meus amigos é santo, tudo é santo para quem é santificado e tudo é impuro para quem é impuro, essa aqui é a verdade, né? Então há uma dinâmica em Deus, há uma possibilidade em Deus de você anda na minha presença e ser perfeito. Então o que me aperfeiçoou é o que? A presença dele. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque a presença dele, por isso que Deus tem tremenda abominação por idolatria. Por quê? Nós, seres humanos, nós temos a tendência a aparecer com tudo aquilo que nós adoramos. Você vê o pessoal dos esportes aí, os palmeirenses, os corintianos, os vascaínos, sei lá o que for, eles assumem a personalidade. Vai no estádio que tem, usa a camisa, conhece o nome dos jogadores, tá? Se ambienta com aquilo, toma a forma daquilo, tatua aquilo no seu corpo, ou seja, vai havendo uma simbiose, vai havendo uma tomada de identidade, até que ele se torne uma nação, diz, né? A nação São Paulina, a nação corintiana, né? Aquilo se torna. Por quê? Por causa desse amálgama, desse juntar, desse grudar um no outro. Então por isso que Jesus falava, não adora. Porque tudo que você adorar, a nossa tendência é tomar a forma. E o que é pior, você toma a forma daquilo, e aquilo também vem e toma a sua forma. Há uma troca de identidade. Então por isso que Deus fala, me adore, Espírito em verdade. Vocês estão entendendo por que é isso? Como tem esses idiotas que adoram a Hitler. Quando vê, sai de bigodinho, mãozinho. Se achando a raça ariana. Exatamente. A supremacia desses idiotas que acham que o negro, o índio, o nordestino, o gay, é tudo. E o cara fala, Adolf Hitler fala da supremacia alemã, sendo que ele era austríaco. Nem alemão ele é. Né? Então, da raça ariana pura, sendo que ele não era. Né? Mas, né, você vê o Xaramaná ali, você vê o truque que faz, né? O que faz com um cara eloquente, né? Na Bíblia fala de um cara assim, lá em Gênesis, já fala de um cara chamado Nimrod. Era um caçador de almas, está escrito lá. Foi ele que construiu o Torre de Babel. Ele convenceu milhares e milhares e milhares de pessoas a construir um prédio para ele. Deus falou, multiplica, crescer, multiplicar e dominar a terra.
Ele falou, não, eu vou pôr esse povo para trabalhar para mim. Construir uma cidade e uma torre, chamada Torre de Babel. São os carismas que fazem com que as pessoas trabalhem. Ele faz com que 500 mil pessoas trabalhem para ele ficar famoso. Adolf Hitler, Mussolini, nem pode, é o mesmo espírito, é a mesma mentalidade caminhando. Porém, nós somos chamados a ser adoradores do Cordeiro. Por quê? Para que a gente venha assimilar. Se eu adoro, se eu me pareço com tudo que eu adoro, se eu adorar Jesus, então eu vou me parecer com o quê? Jesus. Com Jesus. É por isso, depois de um tempo de andando com Jesus, foram chamados de cristãos, porque andavam com Cristo. Antes eram chamados do caminho. Antes o símbolo era uma cruz, eram 2 peixes. Eram chamados aqueles do caminho. Depois de um tempo da assimilação, foram chamados de cristãos, ou pequenos cristos. Estão entendendo? Por quê? Diferente de peixe, peixinho é. Diferente de Cristo, cristinho é. Agora que eu entendo que quando eu assisto uma pregação do Bola de Neve nos DVD que tem aí, atrás do púlpito tem uma simbologia, acho que 2 peixes mesmo. Eu vejo isso. Agora que eu lembrei de você falando que era um peixe, que eu não sabia. Sim. O significado daqueles peixes. Antigamente eram pescadores, né? Então eram peixes. Bem, gente. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui. O professor Chinado de Macedônia não vai ser necessário, né? Capa sacerdotal aí. Ainda nesse trabalho que nós estamos fazendo. Olha, gente, eu 31 anos. Tá certo, né? 31 anos de evangelho, né? Tá certo, né? Então eu tenho aqui o meu secretário para assuntos. Meu secretário para assuntos de memória, eu não tenho memória. Eu até fiz parte de equipe de libertação, no começo das equipes de libertação no nosso país. E confesso as coisas que eu estou aprendendo nessas últimas semanas. Pela causa de vocês e por causa de vocês, tem sido maravilhoso. Sabe? Eu, na minha chamada ministerial, eu vejo como isso é importante. A minha chamada tem a ver com estrutura, né? Tem a ver com aquilo que não aparece. Tem gente que tem o dom de fazer a obra do solo para cima. A minha chamada é fazer a obra do solo para baixo, fundamento, aquilo que não aparece. É um trabalho bruto, é um trabalho pesado ali, não tem muita beleza, mas daquela obra, da exatidão daquelas medidas e ângulos, definem toda uma obra. A maioria das igrejas hoje, elas têm grandes defeitos estruturais, porque faltam os fundamentos apostólicos e proféticos. Tá? E hoje eu estou reparando uma grande arma, uma grande pedra de fundamento, tá? Que é o quê? A questão da libertação das iniquidades. Por que isso, gente? Quando eu aceito Jesus, Jesus trabalha no meu pecado, trabalha nas minhas transgressões, eu tenho uma mudança de vida. É verdade, glória a Deus. E você vai caminhando. E por causa que Ele é a verdade, o caminho e a vida, você vai caminhando e as coisas vão sendo transformadas na sua vida. Você vai experimentando mudanças e bênçãos tremendas na sua vida. Porém, a iniquidade não é trabalhada. A iniquidade é aquele mal praticado pelas nossas gerações passadas, que vão cair sobre nós como uma bomba. Que nem aquele coreano doido lá, quer jogar um míssil. Tá? Ou seja, do passado vem um míssil chamado iniquidade. Pecados praticados e não confessados e não remidos, que vem diretamente na nossa existência agora e pá, cai sobre você e destrói áreas da sua vida, destrói a terra na sua vida inteira. E você não sabe, você está totalmente desarmado. Porque você olha para a sua vida, aparentemente está tudo normal. Legal aqui nessa área, poxa, legal aqui. Tanto é que essa área de libertação, isso é uma coisa para nós crentes, não é para o mundo. O mundo é salvação.
Porque não dá para ter libertação sem salvação. Então, a libertação é um processo. Se lembra? No átrio, no tabernáculo, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Tá? Você vê que Davi fala assim, pecado, transgressão e iniquidade. E ela produzia 30, 60 e a 100 por 1. Você vê que tem sempre um processo. Deus, nosso Deus, é um Deus de processo. Então a gente percebe que existe uma dinâmica celestial de processo. Então nós temos que entender que você não é um ser natural com experiência espiritual. Você é um ser essencialmente espiritual com algumas experiências carnais. Ou seja, o que é real é o que você não vê. O que é real é aquilo que é espiritual. Não é isso aqui. Porque isso aqui é efêmero, passageiro e condicional. Agora os princípios, eles são eternos e eles vão funcionando. E está escrito lá, que eu vou trabalhar a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que praticam o mal. E vou operar misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. É um princípio, está determinado. E aquilo, Deus não pode mudar princípios. Porque o dia que Deus desobedeceu um princípio estabelecido por ele, ele passa a não ser mais um Deus confiável, mas um Deus questionável. Então, se ele fala para mim, trazei todos os dízimos na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não derramarei sobre vós uma bênção sem fim, então eu tenho que entender que ele está debaixo daquilo, aquele é o princípio. Então, quando eu reajo esse princípio, eu espero dele, tá, que ele funcione também debaixo do princípio, que tanto você como Deus estão debaixo dos seus princípios. Então, eu agora, assim, com toda a sinceridade, eu estou vendo na minha vida áreas de iniquidade que estavam escondidas. É aquela hora que você bate, e ela não sai. Ou, de tempos em tempos, ela se manifesta. Pá! E você vê que ela não tem base. É igual um submarino, né? Ele aparece no mar. Um pensamento, um temor, uma ação, uma reação. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero praticar, esse eu pratico. Usando dessa expressão. Então, eu espero que vocês entendam o que realmente nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo a clínica, não a clínica da alma, não a questão da pneuma, não a questão dos psicossomáticos, das doenças psicossomáticas, mas das doenças pneumosomáticas. Pneuma significa espírito. Doenças espirituais, enfermidades espirituais. Okay? Então é isso que a gente está aqui. Essas quintas-feiras que a gente tem passado essas últimas semanas, aí, meses até, a minha expectativa é que no decorrer dessas semanas vai sendo iluminado para vocês áreas em suas vidas que vocês tentam e não conseguem, que vocês têm um histórico. E vamos ver esse histórico, o que tem a ver com os seus antepassados. Falo de uma maneira mais simples, tá? E eu graças a Deus, semana passada eu falei com o Ivan sobre as orações de renúncia, que você já sabe que se trata, que pecado confessado é um pecado perdoado. Tá? Ainda mais num grupo desse, tá? O pecado que ele é confessado e ele é apresentado perante a Deus no nível de concordância desse naipe aqui, ela tem uma ação tremenda. Sabe? Agora a gente vai entendendo, né, de confessar os pecados, porque no processo de que quando você confessa um pecado, uma iniquidade, ela traz à tona, ela traz à luz. Quando ela traz à luz da justiça, ela vai e aniquila isso. Eu tenho ouvido assim relatos acho que até falei na semana passada, de um juiz, um médico, que ele estava na UTI com câncer terminal na cabeça, já estava com metástase, a coisa já estava ficando muito feia. E investigando, aí acharam uma coisa na vida dele lá, aí começaram a fazer uma oração naquilo, a renunciar aquilo,
Em questão de horas. Como o cara não só saiu do estado que ele estava, já não estava quase nem falando, ele conseguiu fazer, alguém fez a oração por ele, ele só batia na cadeira, dando um sinal, né, de concordância, estava concordando daquelas coisas na família dele, ele foi curado imediatamente. Eu creio. E foi curado imediatamente. Eu já ouvi relatos, mas nunca vi um relato desse naipe. Entende? Eu vivi na minha vida algo que Deus ministrou no meu espírito. Já falei isso várias vezes, eu estava dirigindo meu carro. Ele vai e usa uma expressão. Quando ele usa aquela expressão, aquela palavra que ele falou comigo, bateu em algum lugar de mim que me libertou. Pá! Houve uma libertação. Não foi uma cura, foi uma libertação. E aí, no decorrer dos meses, já foi acontecido há um mês atrás, foram durante 2, 3 semanas, todo sábado, a gente tomando café da manhã, eu e a Rosana, depois a gente senta no sofá ali, pega a Bíblia, e vai. De repente Deus começa a mostrar alguma coisa para mim, e eu falei, poxa, Rosana, concorda comigo aqui, Deus está mostrando algo para mim assim, assim, algo a respeito da minha família, assim, assim, não, ora aí, ora que você concorda comigo, ora, sabe, me faz orações ali, pá, e vamos. Esse é um processo, você vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. E isso era uma coisa que não se ensina na igreja. E Deus, quando você faz uma análise da palavra, Deus nunca mandou tirar. Na nova aliança, isso continua. Mudou a dinâmica, muda a plataforma, mas não muda a intenção. O que é chamado no Velho Testamento de Yom Kippur, que é o dia da purificação, era o dia que havia uma confissão nacional, porque Deus, já estou falando e estou repetindo, tá? Deus não vê a nação de Israel como uma nação, mas ele vê como uma família. Salmo 133, com bom e agradável é que vamos como? Irmãos. E nem matava manahim, chefe da fim da guerra. Em hebraico, com bom e agradável é que vivamos como irmãos. É como um óleo que vem sobre a barba, cai sobre os ombros. É como viver em comunhão é tão forte como a unção que cai. Entende? O poder da comunhão da família é tão potente como. Ele fala, isso é tão potente como isso. Então ele te dá um parâmetro impressionante. Então havia o quê? O Yom Kippur, até hoje há entre os judeus, tá? O dia da purificação. Eles passam um tempo em jejum, tá? Se preparando para aquele dia, um dia de confissão pública dos seus pecados, delitos e iniquidades. E que haja um perdão. E isso é na Santa Ceia. Sendo que eu falei isso semana passada, eu estou começando a investigar isso, porque algumas coisas não pararam, elas mudaram a dinâmica, mudou a plataforma, mudou a maneira de fazer. Porque agora o evangelho é aos gentios, não está mais aos judeus. Então o gentio não é igual aos judeus que tem as suas famílias instituídas. Yosef, Ben Hassim, Tabal, Bassil, Ben Ravet, quer dizer, Simão, filho de Davi, que essa palavra Ben é filho, Ben, Davi, Ben. Então, você vê, a primeira coisa que fala de Jesus é genealogia. Genealogia. Se respeita a genealogia. Quando você vai no Oriente, os caras falam de quem você é neto. Pergunta o teu nome. Qual é o nome do teu pai? É importante isso. Por quê? Quem foi teu pai, o teu avô, determina quem você é. Uau! Do ponto de vista de análise de comportamento e iniquidade, deixa eu ver, teu avô quem foi? Ele fez tal coisa? Tá, toma cuidado com isso, tem uma história. Percebeu? Aqui ninguém fala isso. Mas quando você conversa entre os judeus, ela, quem é seu pai? Tem pessoa que está até invadindo, né? É comum. Só porque ele pediu primeiro. Tá. Fala. Quando eu peco, você pega. aí eu confesso para Deus, mas por vergonha ou por covardia, eu não confesso para os irmãos. Orgulho. É um nome correto para esse negócio. Orgulho. Mas eu acho mais por vergonha. Então tá bom. Isso pode ser estabelecido, porque para Deus você vê até, para onde eu posso sofrer um castigo, eu vou lá e confesso. Aí para onde o irmão, o máximo que ele vai poder é orar por mim, mas eu não tenho a coragem de ir lá e confessar.
A jogada aí está no seguinte, a palavra de Deus diz assim, confessar seus pecados um para os outros. Então, é um para os outros, não é para cima. É lógico, tinha 3 pastores, né? Aí fizeram uma reunião para eles se tratarem, né? Cara, então tem pecado. Mano, eu não aguento ver mulher. Tem umas irmãs lá da igreja lá, vem aconselhar, faz aquele sobe de sangue. Confessão do pecado, com constância. Você, nossa, cara, o pecado é com dinheiro. Eu roubo dízimo da igreja, eu invento coisas para a igreja, né? Poxa, vamos parar também. Você, e a fofoca, mas não aguento ver um segredo que eu quero fofocar para todo mundo, entendeu? Nossa, misericórdia, desgraçado. É que aguentar os dois. Eu sou o X9, entendeu? Não, eu tenho. Esse é o cara que não durou muito, entendeu? Na congregação. Né? Arrebataram no rapidinho, né? Entendeu? Então, o que acontece, brother? O milagre de Deus tá quando você age nesse sentido. Agora, o Pedro fez essa piada, mas por quê? Você não sai confessando para qualquer um. Tá? Por exemplo, eu mesmo já estou procurando, tá? Pessoas que eu confiem para eu me relacionar. Não vou sair gritando meus pecados à sua dele. Deus sugere sabedoria. E Deus mostra para você. Sabe? Porque você lembra quando for sair para evangelizar? Sai de 2 em 2. Porque o poder da concordância. Então, que Deus vai mostrando para a gente, as pessoas, que tem as conexões corretas. Tá? Para você se relacionar. Porque o grande mistério, você vê, Jesus Cristo, ele não foi crucificado sozinho. Foi crucificado entre 2. Ele foi colocado nu, não teve paninho. Esse paninho é da igreja romana, não tinha paninho. Ficou peladaço, né? Exposto. Então, sempre que nós ganhamos a salvação eterna, porque ele se humilhou e se expôs publicamente. Toda vez que você se expõe publicamente, você expõe Satanás publicamente, ele perde efeito sobre você. Porque Satanás é o príncipe das trevas. Então, tudo que você esconde, aquele que encobre as suas transgressões, não prosperará. Mas aquele que a confessa e a deixa, esse prosperará. Então, o mistério está na confissão. Está quando você, não é a quem tão somente, tá? Mas principalmente quando você se expõe. Eu perguntei que ele confessa a Deus para ser perdoado e uns aos outros para que sejam curados. Sim, mas ele não colocou que você como é que eu vou dizer para você? Ele não excluiu um do outro. Mesmo porque também é o corpo de Cristo. Ele fala, para Deus, para que você seja Perdoado. dos seus, no sangue do Cordeiro. E uns dos outros para que seja curado. A gente está falando de iniquidade, doenças da alma. É exatamente isso. Para ele, porque ninguém tem poder de perdoar pecados. Só ele tem poder de perdoar pecados. Você lembra que os sacerdotes brigavam com Jesus? Que Jesus falou, estão perdoados os nossos pecados. Que o sacerdote falava, o que é esse cara? Só Deus pode perdoar pecado, de verdade. Só Deus pode, com respeito a perdão de pecado, é com ele. Com diz respeito à cura de enfermidades e iniquidades, é uns aos outros. Tá? Eu tenho uma dúvida. Pode ser. Aqui. É o assunto do dia, né? Você falou aqui que vai causar assunto, né, nessa semana, né? Já tá causando, já causou hoje. Olha, que bênção. Deixa eu te falar, uma situação, né? Eu tive uma disciplina, né? Tá? E... Você teve uma disciplina, certo? É uma disciplina, né? Uhum. E aí eu tava fazendo a disciplina, eu tive uma brincadeira assim, né? E aí a pessoa não levou como uma brincadeira, já levou na maldade, né? Certo. Né? Aí eu tava lá agora lá, eu quero já falar agora aqui, pra quem não
sai pra lá esse espírito de Marta, né? Porque aqui é união, né? Amém. Cada um e se cuide, né? Amém. Na hora de eu colocar água gelada lá, ninguém perguntou lá pra mim, Felipe, coloca água gelada aí todo dia, né? Ninguém veio perguntar pra mim, né? E aí eu tava ali, já tinha batido o sinal, né? A irmão já levantou e falou, não, descia lá, senão o Felipe vai falar, o Felipe vai dedurar. Eu não tô aqui para dedurar ninguém, para chamar a atenção de ninguém. Que saia para lá, entendeu? Esse espírito aí, entendeu? Eu quero, acho que melhor. E que nem eu comentei com o Ivan hoje, depois que ele me deu disciplina, ele veio conversar comigo lá. Ele falou assim, eu não posso voltar atrás, porque ele é o coordenador, né? Independente se tá certo, se tá errado. Eu não posso, tá? Porque ele deu o poder ao Leandro, né? No caso, o coordenador dessa obra. Entendeu? E eu até comentei com ele, isso aí tem também, porque no caso da minha mãe tinha ciúme do meu pai, porque a minha mãe tinha ciúme do irmão dela, que ia tratar diferente, né? Meu avô dá prioridade, né? Em certos erros com ela e tudo mais. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Teve situações aqui que a pessoa passa mal, entendeu? E só comigo é disciplina, normal. Aí eu expus isso pra fora pra ele. É uma área que eu tô sendo tratado, entendeu? E é isso, que ninguém se pega aqui como, ele é o cara X9, que não sei o quê. Não, isso aqui é pra melhorar, entendeu? E eu não tenho que ficar apontando E onde ninguém, você quer chegar? entendeu? Onde eu quero chegar isso daí é uma área da minha vida, né? E você falou que iria estar expondo, né? Durante a semana é uma área. Isso não é uma coisa que a gente discuta assim, Sim. tá? Porque aqui é um ambiente de aula, Sim. tá? Não é um ambiente de acertos, de comportamento interno, né? Não, tudo bem. Porque também a gente vai sair do foco. Não, mas é uma área, tá? também. Então depois, posteriormente, a gente pode sentar e conversar. Sim. Tá? Porque toda história tem pelo menos dois lados. Sim. Tá? Então, você tem que ver, porque todo mundo fala do ponto de vista da sua ferida. Sim. Né? Então, você tem que pôr foco dentro de um contexto. Obrigado. Bom? Não, fala. Eu, vendo você ministrar aí, eu lembrei, né, das aulas do Rema. E eu ouvi o mestre uma vez falando que eu, aparentemente fisicamente, sendo mais novo do que o meu bisavô, na verdade, espiritualmente, eu sou mais velho do que ele, porque eu venho depois. Então, toda a herança, né, do meu bisavô, para o meu avô, para o meu pai, ela se cumpre em mim. Né? Tudo que ele fez, tudo que ele se transformou, né? Isso é passado pro meu avô, né? Se cumpre na vida do meu avô, né? Os antecedentes dele, né? E aí se cumpre no meu pai, e aí agora vem se cumprir isso em mim. Né? Então, portanto, espiritualmente, né? Essa genealogia que você acabou de falar, ela vem se cumprindo. Então hoje, né? Me arremeteu, né, naquela aula, né, dele falando que nós somos mais velhos, né, por conta dessa bagagem que a gente vem, né, herdando, né, do que o meu bisavô, né, espiritualmente. Né, e tem a ver com o que você está falando a respeito das iniquidades, né, o que acontecia lá vai, né, passando de geração em geração, né, e a gente, se não identificar, isso vai se prolongando, né, para os nossos filhos, né. Explicar alguns porquês aí, né? Mais alguma coisa, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Tá, então, vamos lá. Amém. Vamos dar continuidade lá. Então, o assunto de hoje é a origem das maldições, tá? Então vamos lá. Eu vou lendo aqui e vou compartilhando, tá? Eu acabei desligando isso aqui, porque eu estou sem bateria. Tanto não, quem está com o negócio? Comprou a Alexa, que horas são? 2h30. 2h30? Beleza. A origem da maldição. De onde vem a maldição? A palavra maldição aparece aproximadamente 200 vezes. Ok? Então, a palavra aparecer pelo menos 200 vezes na Bíblia, você tem que levar em conta. Tá? Tem que levar em conta.
essa palavra ela foi muito estereotipada, ela foi muito deturpada, acho que é a expressão mais correta. Ela foi muito deturpada. Tá? Então, eu uma vez até eu fiz um comentário aqui, que a maldição, ela não é ruim, ela é boa. A maldição é um alerta, pare. É uma tentativa, tá? Você, sempre que eu falei do dedo na tomada, toma choque. Filho, não enfia o dedo na tomada, toma choque. Então, o choque é a... Por que você fala não enfia o dedo na tomada? Poxa, eu quero ter liberdade. Né? Então, ela falou, não enfia o dedo na tomada, por causa do choque. A consequência é o choque. A maldição não é para... Ela não é com o intuito de quebrar o que já está quebrado. É de alertar e fazer com que pare, curar. Entende? Você faz uma coisa dá errado, você faz uma coisa dá errado, faz uma coisa dá errado, aquilo te chama atenção, ou você tem que mudar a dinâmica que você está fazendo, ou você tem que parar. Então, as maldições eram instrumentos de correção. Eu durante o tempo, eu fui adestrador de cachorro. Tá? Então, tem alguns cachorros em porte maior, eu tinha uma outra corrente, não era a corrente comum, era uma corrente com um enforcador. Tá? Porque o bicho era grande, não dá para trazer ele aqui. Então, no que ele saía, ele tem que andar com a cabeça dele encostada aqui. No que ele se desviava muito, eu puxava o enforcador. Tá? Dando um tranco no enforcador, tirava ele de volta, trazia ele de volta. Tá perto aqui. Tá? Então, é tipo assim, se desviares, serás amaldiçoado. Mas a maldição é para trazer de volta, não para te matar. Tá? É que foi tão colocado errado, que ficou tenebroso, né? O castelo mal assombrado, a maldição da caveira, entendeu? A coisa foi perdendo, né? a sua essência. A essência dela é para quê? É para dar um alerta em nós. Porque o plano que Deus faz para nós é vivermos não maldições hereditárias, mas bênçãos hereditárias. Amém. O projeto de Deus que comece em vocês, se os pais não entesouraram para vocês, que comece em vocês um processo de entesouramento. Que o processo de Deus quer limpar as maldições que estão em vocês por causa do passado, e em vocês trazer você começar a fazer uma carreira de bênçãos hereditárias. Mais um dos motivos que Deus está chamando pais espirituais. Tá? Para suprir uma necessidade, principalmente no nosso país é um país de órfãos, de orfandade, um nível de orfandade muito alto. Então Deus também está dando paternidade para quê? Para que haja colocar no lugar, né? Aquilo que era, não tem mais, coloca no lugar e daqui você consiga fazer. E para também um entesouramento espiritual. Por exemplo, eu quando me vejo ministrando em casa, que eu me assisto, eu vejo muitas coisas que eu faço e falo, eu herdei de Thomas Vernon Dawson II, meu pai espiritual. E se o Thomas estivesse vivo e estivesse vendo a ministração, ele ia falar, tem coisa que parece do Douglas Thornton, que era o pai espiritual de Thomas Dawson. Então, eu tive um privilégio de ter não só pai espiritual, mas ter um avô espiritual. Na década de 80, 90, Deus começou a despertar essa verdade que estava escondida de paternidade espiritual. Como Deus agora está trazendo essa questão da iniquidade de novo à tona. Gente, em 1900... quem orava em línguas era herege. Deus trouxe a experiência do pentecostalismo novamente. Estão entendendo? Daí, anos mais tarde, Deus restaurou a verdade dos ministérios. Apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres. Daí depois ele trouxe de novo a word of faith, a palavra da fé, que Deus não só salvava, mas curava, prosperava. Deus está restaurando a sua igreja. Então isso não é uma novidade, não. Isso é a arca do tesouro, sabe? Por tesouros escondidos. Deus está trazendo de volta.
Porque a Igreja de Cristo, na Terra, ela está aumentando na quantidade, mas ainda não é efetiva. Nós temos igrejas imensas na cidade, mas as cidades continuam com prostitutas, continuam com sistemas políticos errados. Ah, Tex, mas isso nunca vai mudar. Mentira. Vai em algumas cidades dos Estados Unidos, que há décadas atrás passou um cara lá naquela cidade, passou um cara chamado Charles Finney. Nunca mais os caras conseguiram abrir um bar para abrir uma garrafa de bebida alcoólica naquela cidade. Estados Unidos. Você está fazendo sinal, negócio ou você tá me chamando? Você fica fazendo chapéu, não sei se você está me chamando. É que nem ele não, mas assim, né? É sinal, né? Está vendido para o cavaleiro. Né? O sinal, você vai fazendo sinal, vou olhando para cá. Então que é para subir a voz, entendeu? Vocês que estão me dirigindo aqui. Tá? Então o que acontece? É possível, sim. É possível a gente fazer uma mudança. E a mudança começa com estruturas. Atos capítulo 2, todo mundo... Atos capítulo 2, todo mundo fala. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Quem lembra? Pentecostes. Desceu. Pentecostes, em hebraico. Pentecostes. 40 dias, ficaram lá dentro. Fazendo o quê? Orando. O que mais? Falando de Deus. Falando em outras línguas, né? Não, falando da língua foi no dia de Pentecostes. Agora, entre um período, até que descesse do céu, passaram juntos. Começaram 500 e vinha só 120. Não sei se foi parar o quê. Né? O que aconteceu ali? Provavelmente, houve um período entre eles de confissão pública de pecados. Está escrito, pode provar? Não posso. Mas, eu começo a... Tem pontos que estão escuros para nós ocidentais, mas para um crente judeu, também fala, não. Nesse período, geralmente nós judeus, nós nos recolhemos e fazemos confissão pública. Eles jejuam, eles não comem nada, eles não põem nada na cabeça, eles se vestem de trapo, eles fazem um barraquinho, sucote, que chama, barraco, e ficam morando. Os caras, mansão, entendeu? Mas tem um quintalzinho que em determinadas épocas do ano, na festa de Sukkot, tá? Eles moram ali comendo ervas amargas, eles fazem um barraquinho. Tem um palacete com um jardim desse tamanho, mas naquele período de 7 dias eles não comem nada, eles ficam dormindo no chão, dentro daquela barraca, comendo ervas amargas, para lembrar do tempo da escravidão sobre o jugo egípcio. Para que nunca esqueçam que um dia, nas gerações atrás, foram pobres e escravos. Impressionante isso. Que um memorial do que foi no passado, para que nunca esqueçam. Entendeu? Não, é sobre a colocação daquele homem que passou, né? E houve mudança e nunca mais foi aberta. Charles Finney. Então, essa mudança, ela é sempre a dar início no campo espiritual, né? Porque você vê, eu vou citar na hora que me veio em mente, tá? O nosso país, hoje cada município tem a sua própria Cracolândia, né? Antigamente Cracolândia era São Paulo. Sim. Agora cada município tem a sua própria Cracolândia. E o município luta para remover isso, não quer, né? Mas essa mudança ela ocorre primeiro no campo espiritual. Né? E esse homem espiritual, né? Uma pessoa. Então, assim, não há esse entendimento, né? Que precisa combater o espiritual, porque assim que não falou, a igreja está aqui. Grandes igrejas tem Caraguatatuba, mas tem prostituta. Agora você pega, desculpa, só para a gente pegar o gancho e entrar de novo na mensagem. Todos esses caras têm algo em comum. Passaram por um profundo processo de arrependimento. Que não existe um poderoso avivamento, profundo avivamento, um poderoso avivamento sem um profundo arrependimento. Não adianta você querer fazer festinha, eu vou fazer banda de música, o pessoal vir, nós vamos... Meu, você vai criar entretenimento. Porque o que traz avivamento é arrependimento. Vai pregar cruz de Cristo lá, vai ter sangue de Jesus, vai falar João 8,44, depois se o diabo que é vosso pai. Não, isso aí é muito pesado. Então, desculpa, você não está querendo avivamento, você está querendo entretenimento.
Deixa eu. E isso aí, Tess, que você colocou em relação a eles que são ricos, tem mansões, palácios, tudo, aí se recolhem lá, para que eles não se esqueçam que foram escravos no Egito, que tudo, aí me remete até aqui dentro. Que eu vim para aqui eu tenho privações de alguma coisa, eu tenho que me submeter a certas coisas, eu tenho que sofrer um pouco aqui dentro, entre aspas, para que eu não esqueça da onde eu vim, do lamaçal que eu fui retirado, da lama da onde eu vim, que chegou lá, Deus ainda teve misericórdia, me recolheu, me trouxe para aqui. Para que aqui dentro eu não fique, como é que diz, lamentando, chorando, achando que tá ruim, não querer concordar com isso, não querer concordar com aquilo. Quando aqui dentro eu estou debaixo da unção de Deus, aqui eu estou guardado. Aqui eu tenho que dar graças a Deus que eu estou aqui hoje realmente, que eu não roubei, que eu não usei droga, que eu não acordei ressaqueado. Para quê? Porque aqui dentro, para que eu dar valor, para eu saber dar valor que lá fora eu não dava, porque lá fora eu não dava valor. Glória a Deus. Tá entendendo? Lá fora eu não dava valor a uma fatia de pão, lá fora eu não dava valor, lá fora eu roubava, lá fora eu mentia, lá fora eu destruía. Então eu chegar aqui dentro, eu parar para olhar, ó, não, aqui tá bom. Aqui dentro tá bom sim, o ruim tava lá fora. Eu não esquecer de lá de fora. Vai numa Eu vi um depoimento que assim, me chamou muito a atenção. Lá na Alemanha, aquela região ali tem Auschwitz, Treblinka, assim, não sei se você já ouviu falar, são os campos de concentração de extermínio de judeus. Né? E já há alguns anos que durante o período vão vários pastores do mundo inteiro lá em atos proféticos. Porque há lugares que você anda ali, centenas de metros, que tem ainda cinza dos judeus que foram incinerados. Então ali milhões de judeus foram mortos nas câmaras de gás. E quem relata isso é o pastor Corte, da qual nós estamos seguindo o livro dele. Tá? Ele me relata. E estava lá uma reunião dos pastores, fazendo uma oração e tal. De repente levantam lá no meio deles. E ele fala assim, infelizmente nós temos que... Nossa, e aí ele se identificou, ele é um pastor judeu, né? Judeu, acho que ser nascido, judeu europeu. Falou assim, vocês se lembram? Quando foram crucificar o Yeshua HaMashiach, o que os judeus falaram? Você lembra que Pôncio Pilatos pegou a água e fez assim, eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos sobre eles. O que Jesus falaram? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Chamaram para si. 70 anos depois, sempre Jesus falava que era pedra sobre pedra. 70 anos depois, o Império Romano vai lá, derruba, fica pedra sobre pedra. Matam crucificados e queimados. E assim tem sido. Embora eles tragam uma bênção geracional dos outros, também eles trazem, também uma maldição. Impressionante. Isso até hoje, né? Uma outra história interessante, né? Você vê como é possível, eles são prósperos, mas trazem sobre si uma iniquidade, que negaram o Salvador. Qual é o maior problema deles hoje? Reconhecer Yeshua HaMashiach como Salvador do judaísmo. A maior dificuldade do judeu. O judeu está andando, tem uma facção judaica que está andando até meio que na magia negra, chamada Kabbalah, que é uma macumba judaica. Aceita até a Kabbalah, mas não aceita Yeshua HaMashiach. É a maldição. Você vê como naquilo que a maldição, as iniquidades, elas são cirúrgicas, elas são precisas. Por isso que Jesus foi tão preciso com a mulher cirofenícia. Nós estamos batendo muito nessa tecla, porque ela é muito, muito fácil. Ela era
Grego. Então, qual era a maldição dos gregos? O orgulho. Então, Jesus, como é que clinicou nela? Impetrando nela humilhação. Remédio para orgulho é humilhação. Remédio para orgulho é humilhação. Então, se a gente acha que a gente está sendo humilhado, é porque, na verdade, Deus está querendo bater o orgulho na nossa vida. A hora que a gente começar a ser injustiçado, a gente não falar mais nada, senão que nós somos curados. Ok? Então, procura apresentar-te a Deus a provar. Como é que Deus vai provar você? Fazendo injustiça. E quem quiser ouvir para ouvir, ouça o que o Espírito diz aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Né? Assim que faz. Outra história. Enquanto isso, enquanto assim. Opa, volta. Volta a fita, fala. Não, sobre os judeus mortos por Hitler, né? Yeah. O bom que tem um pouco de conhecimento da vida do Hitler, que uma professora de filosofia contou que Hitler era judeu, né? Não. Que Hitler era um judeu e a Alemanha ia ganhar a guerra, só não ganhou porque a terceira guerra é porque os judeus não meteu a mão no bolso, não ajudou financeiramente, e aí ele criou essa revolta contra, porque da minha ignorância, eu falei, por que esse cara ficou nessa neurose? Mas aí você está falando espiritualmente, né? Você já me respondeu, né? Sim. Essa mulher, né? Sim. Mas ela falou porque a Alemanha ia dominar o mundo, realmente, de fato. E eles perderam por causa da questão financeira e o povo judeu tinha dinheiro e não quis injetar. Mas todo o dinheiro judeu foi espoliado pelos alemães. Roubaram tudo. Obras de arte. Roubaram tudo. Diamante, tudo. Porque o judeu é assim. Todo judeu, ele anda, se não tiver nele, está perto dele, o passaporte de $2.000. Por quê? Ao longo da história, quantas vezes na história o judeu estava na dele, entra um presidente doido, entra um ditador e vem, mata judeu, corre judeuzada! Corre que vem um! Moiou, Moisés, moiou! Mas, meu, quebra a pau aqui, ó! Pá! Sobra pra quem é a bala perdida? Pro judeu. O judeu não tem nada que ver com o negócio. O judeu tá na dele, fazendo a geotagemzinha de lá, não se fazendo dele na boa lá, passando lá, Times Square, os caras crescem, vão pegar, bate no judeu. Tá? É uma perseguição sistemática. Tá? Agora você vê que interessante. Na época do descobrimento do nosso país, vieram para cá judeus holandeses, tá? E queriam se estabelecer aqui, tá? Só que houve aqui uma grande perseguição religiosa, que falam que é outro tipo de perseguição, mas na verdade foi uma perseguição religiosa. Por quê? Aqui, o que parava era feitiçaria e idolatria, e eles não aceitam. O judeu peca pra caramba em várias áreas, mas idolatria, pelo menos nisso o judeu não peca. Porque isso já sofreu tanto que aprendeu. Tá? Ele trancou essa porta. Ele morre, mas não adora imagens. E queriam socar aquele imagem para ele. O que fizeram com esses holandeses? Pegaram nos navios, mandaram para morrer no mar. Tinha 22 barcos, não sei quantos barcos são. Muitos desses barcos foram afundados, outros foram saqueados por piratas ingleses, mas chegou um barco lá nos Estados Unidos. E eles se estabeleceram lá nos Estados Unidos. Aí eles resolveram começar uma cidadezinha, um vilarejo. Aí acharam melhor colocar o nome. Que nome nós vamos dar para isso aqui? Que nome dá isso para Sara? Sara, não sei, pergunta a Moshe. Moshe, que nome dá isso? Aí colocaram o nome de Nova Arca, New York. Montaram uma cidadezinha pequenininha chamada Nova York.
Imagina se ao invés de Brasília, se nós tivéssemos uma Nova York aqui. O Brasil é tão... O que é os Estados Unidos era para ser o Brasil. Se os idólatras não tivessem expulsado os judeus holandeses. Estabeleceram-se lá, em Nova York. Times Square é das ruas onde corre mais grana no mundo inteiro. Agora eu não sei, na revista Veja, uns anos atrás, os 200 maiores bancos do mundo são bancos judeus. Judeu ele domina a arte dos diamantes. Por que o judeu gosta de diamante? Porque é o maior valor agregado numa pedrinha de diamante. Uma pedrinha de diamante, você consegue ter os diamantes assim, você consegue, você transfere, foge com uma fortuna em você. Entende? Você tem um passaporte, $2.000 para comprar a passagem, para sair do ponto de conflito. Um saquetelzinho de diamante, você se estabelece. Se cria uma Nova York onde você quiser. Por quem já me falaram de uma linguiça chamada alheira? Alguém já... Cadê o nosso grupo de cozinha? Tu não conhece a alheira, pá? Não conheces? Não. A alheira parece uma linguiça. Você olha assim, extremamente uma linguiça. Só que era uma linguiça feita de frango e pão. Quem criou a alheira? Foram os judeus sefaradis, que são judeus espanhóis, portugueses, que vieram da região da Arábia, Líbano, tal. O que eles faziam? Todo mundo sabia que judeu não pode comer carne de porco. Então, o que eles faziam? Eles criaram essa linguiça, só que não tinha porco dentro, tinha frango e pão. E na hora da janta, eles abriam a janela das casas e fritavam essa linguiça. Quem estava de fora falou, não sou judeu, estou fazendo linguiça. O judeu mané. A linguiça era só para desbaratar. Eles viravam os lugares assim. Entendeu? Então, ficou lá. Para quê? Para dar um desbaratinho. Oliveira, Teixeira, são nomes de judeus. Judeus chamados cristãos novos. Tá? Por quê? Para eles se disfarçarem, todos os nomes que tem árvore, Oliveira, tal, são nomes... Amoreira. Todo nome de árvores, eles escolheram por nome de árvores. Tá? Então, se você por acaso tem algum nome de árvore na sua genealogia, você vai ver lá para cima, lá você vai ter judeu, né? Na sua genealogia. Tá? Você fala alguma coisa? Não? Que oração é essa? 3 horas. 3 horas. Puxa, consegui falar meia página. Que bênção. Né? Vamos lá. Maldição, punição pelo castigo por consequência de quebra de uma lei. Entendemos? Toda a lei, ela te abençoa. A lei ela foi feita para te abençoar. Tá? A lei não foi feita para te amaldiçoar. A lei foi feita para te abençoar. A quebra da lei é que te amaldiçoa. Número 3. Vamos falar por número, vocês me ajudando, senão eu acabo me perdendo aqui. Número 3. Tanto o mundo espiritual como o mundo físico são regidos por leis. Ok? Número 4. Por mais que não gostemos ou não creiamos, nós vamos colher tudo o que plantarmos. Exclusivamente na esfera espiritual. Ok? Vamos lá aí? Abre para mim o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Não se aveste, não. Colossenses. É por isso que eu não trouxe a palavra. Não, mas eu estou esperando o avião, né? Ainda bem que Jesus não veio também, né? Jesus não passa porque não está sabendo. Colossenses, profeta. Colossenses 1,13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, antes, nós éramos escravos do império das trevas. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino.
Então nós saímos do império onde éramos escravos e entramos agora no reino onde somos servos e filhos. Tá? Agora ele nos colocou nessa condição, ele nos tirou de lá e nos deu o sangue para a gente pegar o sangue agora e nos limparmos. Se lembra que eu falei semana passada? O fato de eu crer em Jesus eu estou salvo? Não. Porque Satanás também crê. Ele só não lhe obedece. Diz a palavra que Satanás crê e treme. Ah, mas eu creio em Deus. Satanás também crê. Então não é a crença. Mas é Romanos 10, 9, 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Lembra que eu fiz aquela brincadeira com o irmão aqui? Lá no casamento no civil? O juiz de paz fez a pergunta para a senhora dele. Se ela facilitar, fez assim, ó. Tinha casamento? Por quê? Nem assinar. Porque tem que fazer uma confissão toda. Você vê como nós estamos sempre debaixo de leis e princípios, só que a gente não se dá conta. A gente vive, a gente anda debaixo de leis e princípios, mas a gente não dá conta. Você não consegue fazer uma compra de um bem hoje, se você olhar lá, o imóvel no ano, estou comprando no ano de Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, 1900, 2000, tudo tem referências espirituais. É que a gente não está atento a isso. Tá? Então, voltando aqui, ele nos tirou da escravidão, nos colocou nessa condição e nos providenciou o sangue para que eu agora aplique o sangue em todas as iniquidades que foram praticadas. E a partir de mim para frente, ele vai e não peques mais. Então essa história, não, eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Realmente tudo se fez novo. Aqui para frente. Jesus não mudou seu passado, Jesus mudou seu futuro. Faz sentido? Agora eu começo a trabalhar, eu começo a fazer isso. E agora ele me dá condição, ele me dá algo que é poderoso, chamado sangue do Cordeiro, que é poderoso para pagar o preço dessas transgressões e eu pedir perdão a Deus por mim. Porque quando eu peço perdão, eu libero geracionalmente. Há uma liberação geracional. Que assim como se por um pecado do meu avô entra a transgressão, pelo meu reconhecimento do pecado do meu avô, pelo reconhecimento, eu chego na presença de Deus e peço perdão e peço que seja aplicado o sangue de Jesus Cristo nessa iniquidade que eu reconheço, eu identifico na minha família. Por exemplo, o meu avô tinha espírito de adultério. Meu pai não teve, mas em mim eu percebi que eu fui um cara muito adúltero. Se eu entro na presença de Deus, eu reconheço essa iniquidade na minha vida, porque eu vejo, eu já estou entendendo de onde vem. Eu peço perdão a Ti, Senhor, pelo pecado do meu avô, que veio ao meu pai, que chegou a mim, e peço que o Senhor aplique agora o Teu sangue nessa área da minha vida. Imediatamente você está livre. Assim como por pecado de um, todos recebem a maldição, pelo perdão, pelo pecado, pela petição, intercessão de um, nós somos limpos. Que é maravilhoso. Fala. Nós somos limpos, nós é a nossa geração ou nós que estamos identificando isso? Dentro dessa geração aqui, eu não me arriscaria a dizer ali. Eu não sei. Sinceramente, eu estou caminhando junto com vocês nisso. Agora, o que eu sei, tá, é que há pessoas, por exemplo, quando eu pedi perdão, pessoas da minha família começaram a aceitar Jesus. Fala, brother, beleza? Começaram a aceitar Jesus, começou a ver sinais, começou a ver curas. E é uma promessa para a vida de vocês também. Entende? Com a entrada de vocês na presença de Deus como sacerdotes, por você, pela sua genealogia, pela sua família, que tem a ver com primos, que tem a ver com tudo, tá? Muita gente é liberta, consequência do seu pedido. Assim como pelo pecado de um, muitas pessoas sofrem na família, pela intercessão de um também muitas pessoas são libertas. Pode acontecer. Acontece. Acontece, ficam livres. Entende? Em qualquer instância ficam livres. Tá?
E também possa ser que quando eu me libertei daquela maldição de lá, por exemplo, eu tenho meu filho, mas aí eu já estou garantindo que o meu neto não vai levar ela, né? Porque ela já foi cortada em até do mim. teu próprio filho. Ela já foi cortada em mim, o meu filho pode ter até absolvido porque eu não tinha me eliminado dela. Aí meu filho pode ter absolvido. Você fala, se você fizer uma confissão Isso, agora, eu faço uma não, ela acaba agora. Compre a mim. Aí quer dizer, para o meu neto não vai mais. Nem pro seu Porque filho. se eu não tivesse feito essa confissão, estava no risco ainda de meu neto absorver. Já, É, sim. mas diz aquela passagem, vai e não peques mais. Se você Amém. pecar, você Amém. adquire. Amém. Aí vai dar continuidade Tanto daquele é que pecado adquirido naquele momento. Ok? Vai levar adiante. Vai e não peques mais. Não pecou mais, não vai dar continuidade. Aí vai ser bênção de geração em geração. Amém. Amém. É Vai exatamente ser isso. Foi que nem a bastardia dos meus filhos. Eu renunciei à bastardia dos meus filhos, porque ele foi fora de casamento, fora da ligação, em comunhão, Sim. era jogo desigual, Sim. fora, eu tive que renunciar à Aham. bastardia dos meus 2 filhos na minha cura e libertação. Sim, sim. Quebrei as maldição. Porém, eu pequei depois disso. Sim. Então eu tive que fazer outras renúncias, Sim. outro arrependimento. Sim. E como agora eu tô aqui, tô me arrependendo, tô quebrando outras coisas para Cada não ir. pecado é um pacto com as trevas. É. Pronto, acho que vai ficar mais. Fica Então, mais você, nítido, então né? você vai ter que ficar fazendo confissão, Amém. O resto da vida. né? Aí eu pergunto assim, quantas vezes você come por dia? Quantas vezes você come por semana? Quantas vezes você toma banho? Quantas vezes você toma banho por semana? Né? Então é um exercício constante. Prática. Tá? Então você pode ver Davi, né? Davi, nós falamos isso semana passada. Davi fala com o filho de Saul, né? Como é que chama o filho de Saul? Jonathan, né? Ó, avisa teu pai lá que nós vamos para a cidade fazer a oração de confissão familiar. Tá? Por isso que eu não vou estar aqui, a gente está em jejum, tá? Então a gente está indo lá. Porque eles iam em Yom Kippur, eles iam lá. O que você faz na ceia? Por que eu acho que. Tá entendendo? Eu acho que muita gente nem entende o que na ceia. A gente vai nessa tomar suquinho e comer pão. Né? E livrar do chupisco do inferno, né? A porta fechou, o que Deu é? respingo. Dessa vez eu fiquei. Tá? Mas ó, eu pretendo que é algo muito mais profundo. Porque é interessante, quando fala aí na Bíblia, que cada um analise Assim mesmo. a si mesmo. E onde que tem isso? No Velho Testamento, é quando você ia fazer o quê? Confissão de pecados. Tá? Quando você fazer a confissão de pecados, aí você reconhece que o sangue de Jesus te perdoa e o corpo de Cristo te salva, tá? Que você faz parte do corpo, é um sacramento, E o sangue limpo. te limpa de todo pecado, tá? Então, ou seja, é muito mais profundo. Deus não está tratando apenas dos meus pecados de agora. Eu creio, Ele está tratando também com, Ele quer tratar também com iniquidades. Os pecados dos nossos pais que estão em nós. Fazer confissão por eles também. Estão entendendo isso? Eu acho que vai. Eu ainda não achei uma literatura que me dê base para isso. Mas eu estou andando aqui em Hebreus 11:1, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Entendeu? Eu não creio nas bruxas, mas que não sai, né? Entendeu? Eu estou naquilo. Eu não tenho nenhuma prova, mas isso está me cheirando que é. E por via da vida eu vou fazer, porque mal não faz. Pedir perdão nunca é demais, entendeu? Então agora é o pãozinho aqui, o copinho aqui, Senhor, a iniquidade do velhão lá. Entendeu? Senhor, vai me revelando coisas que tem aqui. Deus foi me revelando pecados que minha mãe cometeu há 45 anos, 46 anos atrás. Uau! Jamais teria acesso aqui. 45? Joga essa conta pra cima, velho. 50 e tralalá. Entendeu? Jamais eu iria lembrar disso. E eu cheguei pra minha mãe, aconteceu isso? Ela falou, filho, aconteceu isso. Desculpa. Não, desculpa, não teve.
como tratar isso aqui, né? Tratando, glória a Deus. Sabe? Que o Espírito Santo, hoje, a gente fala, eu falo isso na célula, estou falando com vocês aqui. Hoje, quinta-feira, semana que vem, não outra quinta-feira, para nós é outra quinta-feira. Para o Deus que é eterno, ele não tem diferença de dias. Hoje e outra quinta, está no mesmo plano. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso significa que nós estamos seguindo numa evolução da revelação da palavra, que vai chegar num ponto que não vai ter brecha, não vai ter área encoberta. Ele não poder fazer uma oração aqui, experimentar o tremendo. Amém. Com esse período de adoração e da palavra. Adoração da palavra. Tá, eu falei, Senhor, como é que pode fazer isso aqui agora para que seja efetivo? Eu falei com o Ivan, o texto, quando você quiser já me dá, eu vou passar para ele e ele vai fazer com vocês. A gente vai estar aqui junto, a gente vai fazer uma assim, bem curtinha, para ter um tempo de trabalho com isso na vocês. Porque vocês já estão me procurando, poxa, texto, eu quero fazer essa oração, eu quero fazer essa oração. Né? Então nós vamos fazer. Tá? Nós vamos fazer. Na boa. Agora, quanto mais profundidade, quanto mais a gente cavar, mais água a gente vai poder represar. Né? Então, quanto mais a gente cavar, mais raízes vão aparecer, maior vai ser o nosso poder de confissão. Tá? Se for, depois que acabar meu tratamento, me avisa que eu quero estar. Quanto tempo falta? Um mês. Não deve ser não. Mas valeu, amigo. Né? Ele deu um toquezinho sutil. Né? Número 5, por favor. Provérbios 26, 2. Que horas são? 3:10. Que hora você quer? Que hora que nós precisamos sair lá? Não, hoje tá tranquilo. Ué, e o esqueminha lá? Ué, ele não ficou lá? Ele recebe. Ah, tá vendo? Não, pode, tá tranquilo. Então tá. Provérbios 26, 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Outra linguagem? Não, tá bom. Provérbios. Isso tá legal. 26, Não podemos. 2. Provérbios, que alguém mais quer ler? Algum desejo? Não? Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Tem uma diferente. É que não se cumpre. Também, esse é bem conhecido isso aí. Deixa eu olhar aqui. Não podemos cogitar uma proteção divina sem estarmos alinhados com as leis que deveriam nos proteger. A maldição, ela precisa de uma base legal para ela se apoiar. A maldição sem causa, ela não se estabelece. Tá? Então, muitas vezes a gente fica assim, será que eu tenho maldição? Será que eu tenho maldição? Não, nós vamos ver do que está estabelecido na sua vida. Como é que a gente identifica uma iniquidade? Pecado, se você já sabe muito bem. Né? Eu sei que tem muitos de vocês aqui que nunca pecaram na vida. Né? Mas tem alguns aqui que já pecaram, vai poder explicar para vocês como é que peca direitinho. Né? Ele vai falar até em hebraico ou no grego. Né? Tá? Agora, a gente vai começar a fazer uma análise das iniquidades, tá? Porque são assuntos que eles se repetem na nossa família. Tá? Nossos primos, os tios, você vai ver, puxa, tem uma incidência. Mais de 3 pessoas com a mesma coisa já é um caso quase que confirmado. 2 é desconfiado, 3 é confirmado. Entendeu? Se tem 2 dentro da família, por via das dúvidas, faz uma confissão. Tem 3 casos, se não fizer confissão, você está perdendo tempo. Já coloca sangue de Jesus nesse negócio também. Tá bom? Número 6. Carregamos as bênçãos e maldições de nossos antepassados. Toda obediência produz bênção. Toda desobediência produz maldição. Sistemáticos. Até então aqui, vocês já sabiam, toda obediência traz bênção, toda desobediência traz maldição, sistematicamente.
que é uma coisa sistêmica? Tá? Ela vem de modo contínuo. Ela vai funcionando. Você vê em famílias em que houve uma cadeia de bênção, o patriarca ali, né, ele começou uma vida correta, santo, santificado, ele, a esposa dele, a próxima geração, a bênção que foi, a terceira geração, e vai uma bênção sistemática. Sabe? O cara tá, às vezes essa geração aqui, esse aqui cometeu um erro, que todos nós estamos sujeitos a cometer um erro, aí você vê que aqui com nada, isso aconteceu comigo. Tá? Aconteceu, foi no plano Collor, plano governamental que eu perdi emprego, tudo, quiseram, né? Aí, poxa, não sabia o que fazer, aquilo ali ficou tal. Maldito Collor. E é que deu o plano Bresser também, né? Teve uma sequência, né? E um dia, cara, eu tava essa hora, assim, um pouquinho mais tarde, recebo um telefonema, isso já meses depois, né? Bastante meses e eu sofri pra caramba. Aí liga um cara, poxa, eu queria falar com o filho do seu Teixeira, né? Isso sou eu. Né? Oh, não lembro o nome dele, essa voz, né? Lembro o nome dele. Ele era muito amigo do meu pai, né? Francisco, Praça Primavera. Né? Francisco, Praça Primavera, aqui perto do Ceasa, aqui. Então, cara, eu lembrei de você, você mexe com plástico, né? Eu falei, mexe, tá. É o seguinte, eu tenho um primo meu que trabalha num fórum petroquímico, tá? E ele está aí para fazer uma divulgação, tal, só que o fórum petroquímico trabalha na Bahia, não conhece muita gente em São Paulo. Você não quer dar uma força aí, apresentar aí uma clientela? Gente, a repercussão foi tão forte, uma coisa tão abençoada, tão boa, que em 30 dias eu ganhei 30 mil reais. E aquilo ficou durante um bom tempo. E fazendo coisa lícita, não é uma coisa ilícita. Aquilo foi parar no meu colo. Entendeu? Eu jamais teria condição de ter acesso àquilo. Os caras mesmo, os donos, vão chegar para mim, meu, como é que você conseguiu essa informação? O cara me deu uma informação que valia mais do que ouro. Entendeu? E os caras vão chegar para mim e falar, cara, como é que você conseguiu essa informação? Meu, a gente paga para você com prazer, meu querido. Como é que você conseguiu isso? E era uma resposta tão boa para a empresa deles. Os caras começaram a ganhar. Eu ganhei dezenas, eles ganharam centenas, e tudo honesto, tudo perfeito. Só apenas uma questão técnica de polo petroquímico. Eu ganhava a comissão e os caras me tratavam bem pra caramba, bem respeitado. Por que eu estou falando isso? Porque meu pai, por causa do processo de entesouramento de bênção. Meu pai sempre foi um cara extremamente honesto. Muito honesto. Até com membros da família, do pai do meu pai, que é um cara alto do governo aqui do nosso país. Tá? Fala, vamos pra ele, ó. Se quiser um cargo pra você, só todo cargo de corrupção. O pai falou, não, obrigado, não quero. Esse parente, meu pai tinha um alto posto no Brasil. Aí tudo que ele oferecia pro meu pai tinha um lance com a corrupção. Meu pai, não. Era coisa para ganhar 300 mil, 500 mil por mês, assim. 1 milhão. Meu pai, não. Então, houve também um processo de entesouramento. Porque meu pai foi tão honesto com esse cliente dele durante muito tempo, né? Que meu pai fazia as máquinas, as peças, as máquinas do carro, e com uma amizade tão boa, que naquela hora, sabe? Porque, sabe, gente, quando a gente faz essas coisas boas, a gente dá uma ferramenta para Deus atuar. Está entendendo? Que Deus pode agir. Deus toca no coração daquele cara. Meu, como é que ele achou? E nessa época eu estava tão ruim, estava morando de favor na casa, nos fundos da casa da minha sogra. Nem o telefone não estava nem no meu nome, estava no telefone, estava no nome do meu sogro. Quando ele me conheceu, eu morava no Emelino Matarazzo, extremo leste de São Paulo. Quando ele me chama, eu estou morando no Tatuapé, ficava 20 quilômetros de onde eu estava. Não tinha nenhuma ligação, como é que ele me achou, velho? Entendeu? Por quê? Por causa do princípio de entesouramento. Por causa da honestidade do meu pai. E assim eu fui com ele também. Ele trabalhando na mesma questão. Ficou 3h30, você me dá um toque? Tá? Que horas são? São 3h20. 3h20?
Pronto, deixa eu pegar aqui. Nossa cultura ocidental nos leva a ter... 3,5, tá legal? Tá legal pra vocês? Legal. Tá bom? Porque senão a gente começa a ficar, né, perder um pouco da mensagem. Eu acho que eu consigo ficar aqui. Nossa cultura ocidental nos leva a ter uma visão individualista da vida. Tá? Satanás tratou de desconectar as gerações. Agora a questão é que a cultura nunca pode estar acima da escritura. Você vê a multiferramentabilidade de Satanás nisso. Tá? Ele foi causando várias coisas. Quando ele foi desagregando o relacionamento do pai com o filho, olha só onde ele foi mexendo. Ele foi quebrando as cadeias que poderiam eventualmente trazer bênçãos. Não só bênçãos presentes, o carinho do pai, o sustento, a direção, a influência, a inspiração do filho. Hoje não é normal você ouvir os filhos falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Primeiro, porque muitos deles nem pais sabem, não conhecem os seus pais, e outros têm experiências péssimas com seus pais. Satanás, ele foi agindo processualmente. E você sabe assim, na história moderna, sabe onde Satanás agiu? Numa falha da religiosidade. Na década de 50 e 60, já nos Estados Unidos, a gente vivia, modo geral, uma religiosidade muito forte. Um excesso de não pode isso, não pode aquilo, não pode. Os jovens ficaram presos. Tá? Aí vieram os hippies, os Beatles, tá? Que trouxeram uma liberdade. Tá? Em conjunção com essa extrema, aonde há muita religiosidade, escondido vai estar perversidade e sexo ilegal. Está entendendo? Você lembra que eu usei aquele exemplo lá das 3 irmãs Cajazeiras lá? Era uma novela muito antiga e tinham 3 beatas, que elas eram o símbolo da santidade na cidade. Mas no fundo, as três tinham relação com o prefeito. Tá? Então elas andavam assim, até as 3 de braço dado uma com a outra, só metendo o pau na vida dos outros. Sendo que elas mesmas escondiam as suas relações de comunicação com o senhor Dorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira. Bem amado. Ai, momento de saudade. Aqui vocês falaram, nós falamos língua estranha para vocês aqui, né? Vocês entenderam nada que nós falamos aqui? Falou um manto, um A mistério. Lídia das 3 era Doroteia. Árabe. Doroteia, que era a Lídia das 3. Não esqueça da Doroteia. Que ano que foi isso, hein, gente? 70. 70. Foi nos anos 70. Mais para 70 do que 80, né? Nos anos 70. Vamos lá, vamos terminar lá, vamos lá. Lê para mim, preciso pegar 2 trechos. Salmo 35, versículo 27. E outra turma, aí pega o Provérbios 8 e 18. Salmo 35. E se tiver ainda uma raspinha de tacho aí que possa pegar no Salmo 142, que aí a gente lê a parte A e a parte B e encerra. Salmo 35. Versículo 27. Por favor. São 142. Salmo 35, 27. Isso. Cantem e alegre-se os que amam a minha justiça. Digam continuamente: o Senhor que se deleita na prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Provérbios 8 e 18. Acharam aí? Amém. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Bens. Lê aí o Salmo 142, 7, por favor. 142, 7. Yeah. Tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Livra-me da
Prisão. Da Estava prisão. preso? Livra minha alma da prisão. Prisão, Senhor. Livra minha alma, pessoal. Muito bem. Fala que louve o teu nome, Senhor. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Riquezas e honra estão com quem? Estão no Banco Central? Está na mão do dono da bocada? Provérbios é Tá com a equipe de futebol de Roma? É o comigo. Então, ou seja, 8:18. ele precisa de vaso limpo para que derrame. Quais são as duas coisas? 8:18. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas e honra. E honra. Tá? Porque tem muita gente que é honrado, mas é pobre. E tem gente que tem dinheiro, Não tem honra. mas não tem honra. Riqueza e honra. Hoje tá bem na mídia isso aí, né? Assim, Cabral. cada vez se tira mais a honra quando faz, né? Seja rico. Mulher é ser famosa, o homem é ser rico. Tá? Cabral, ai que companhia. Riqueza e honra estão dentro dele. Então, sabe, isso vai me respondendo. Por que nós temos tantas promessas? Nós somos no Brasil 65 milhões, evangélicos no geral, tá? E, no entanto, o nosso país é tão pouco. Nosso país não muda. Por quê? Puxa vida, se há 2.000 anos atrás, 12 caras, 11, fizeram um rebuliço, porque hoje nós somos 63 milhões, não fizeram. Por quê? Porque, de um modo geral, pecado, transgressão e iniquidade. Dentro da igreja. Porque é a igreja. Ah, o governo, é o presidente. Não, filho, é a igreja que tem que fazer. O governo da terra está na noiva, está na igreja, não está no governo. Em países em que a igreja é forte, os governadores vão conversar com os pastores, pedir orientação. Alguns países da África, alguns países lá, os caras se renderam mesmo a Deus, tá? Tem homens da lei lá, que eles não fazem nada sem antes ir no culto de alguns pastores que estão lá. E buscam em Deus. Chamam. Hã? Eles chamam mesmo. Aham. O Paulo Torre, que tem um livro que vai sempre no seminário anual do Bola, ele é chamado direto lá na África para ministrar a vida de 65 milhões, né? de presidente daqueles países pequenos. Sim. 33% da população. Aquelas repúblicas. Então, Eu não sei se eu ouvi uma reportagem que aquele cara o cara chamou o nosso país um país gangrenado pela corrupção. O repórter lá da Bandeirantes, lá, ele falou, eu como repórter, se vergonha de dar essa notícia. Todos os setores que ele estava falando, quando os caras pegou aquele cara da Olimpíada lá com. Foi até preso, não sei quantos milhões de roubado e umas barras de ouro. Aí até a menina brincou com o seu ouro, que era para dar pro ouro olímpico, tava com o cara do presidente do comitê, né? Olímpico brasileiro. com todas essas coisas ruins aí, né? Bom, gente, fecha seus olhos aí, vamos só terminar aqui, para a gente ficar bem, tá? Fecha seus olhos, aqui na presença de Deus aí. Muito obrigado, Senhor, por mais essa sessão. Muito obrigado, Senhor, por mais essa parte que está disponível a nós da sua palavra. Senhor, por favor, continue nos ensinando a gente. Continue nos ensinando a nós, Senhor, no decorrer desse dia e pela noite afora de nossas vidas. É o que nós pedimos, Abba, em nome de Jesus. Amém, papai.